15 anos. Assim. Dos 15 pra cima. Por volta de 13, 14 anos. Uns 11, talvez. Por aí. 9 anos. Bom, eu não lembro a idade, mas eu era pequena. Tipo, antes dos 9? Acho que sim. Eu não me lembro exatamente, mas eu creio que foi com uns 10, 8 anos, por ali. 8 a 10 anos. 7 anos. E com 6, 7 anos por aí. Com quantos anos você teve o primeiro contato com a pornografia? 6. E eu já tive exemplos, sim, de amigos que estavam extremamente viciados e simplesmente não tinham desenvoltura social qualquer, assim, mente derretida completamente. Eu fui uma pessoa que acessei pornografia muito cedo na minha vida. Eu não tinha muitos amigos na escola, eu não tinha, muitas relações com pessoas. Eu acho que a gente vive num mundo em que a gente normalizou muito a pornografia. É quase impossível uma pessoa hoje em dia não ter esse tipo de contato, seja pelas músicas ou seja por filmes ou esse tipo de coisa. É muito fácil de acessar, né? O pai e a mãe sempre deixam os filhos com celular muito cedo hoje em dia e tal, e isso não é tão difícil assim de se encontrar, né? Lá na década de 70, você tinha o quê? Você tinha no máximo as revistas que eram comercializadas de forma escondida, né? Na década de 80, a mesma coisa. Então, assim, o que eu quero dizer, a proporcionalidade do problema, não quero dizer que isso então é normal, não é normal, mas a proporcionalidade do problema, ela está de acordo com os avanços que a gente está tendo. Então, primeiro, os avanços não são só positivos. Então, se você discute a tecnologia, o advento da internet, todas as facilidades que a gente tem com a internet, esse mundo virtual, ele tem positividade, mas ele tem questões que são muito sérias, que a gente ainda não sabe como lidar. Uma delas é essa divulgação da pornografia. 3 letrinhas na internet você já consegue achar qualquer coisa. Desde uma criança que sem querer vai barrar num vídeo, até mesmo um YouTube automático vai sugerir alguma coisa. E eu entrei no YouTube e coloquei vídeo para as meninas. Inocência de criança, né? E eu achei que ia aparecer vídeo da Barbie, vídeo, sei lá, de brincadeira, joguinho e essas coisas. E acabou caindo num vídeo pornográfico dentro da própria plataforma do YouTube. Acho que é uma indústria muito problemática, porque isso pode chegar muito cedo numa criança e ela não tem, sei lá, maturidade para entender e pode ensinar pra ela coisas erradas, porque não é igual acontece nos vídeos e tal. Daqui que era antigamente, tu pegava uma fita de alguém e tudo mais, hoje em dia não, todo mundo tem celular na mão, né? Os bloqueios não funcionam, esse controle parental é uma ilusão muito grande, porque mas, tudo bem, eu não vou ver do meu filho, mas ele vai pra escola, vai visitar os amigos. Então, sim, acesso à pornografia é estupidamente fácil, qualquer um pode ver em qualquer faixa etária, né? Justamente que torna tão importante a gente ter discussões sobre educação sexual. Esse sempre foi um tabu muito grande, por isso que a gente fala sobre educação sexual também.
Então eu era tipo assim, eu pegava o celular da minha mãe quando eu tava dormindo e eu escrevia sexo, e aí eu via fotos, tipo, eu ficava assim, meu Deus, é isso que é sexo, sabe? Eu acho que o modo como é apresentado é errado e você cria uma ilusão, ainda mais se a pessoa é muito jovem, que ainda tá no processo de formação. Uma coisa que eu vejo, conforme as gerações, não que seja muito velho, mas esse contato, esse acesso tem sido muito precoce, antes mesmo da pessoa estar desenvolvida sexualmente, antes de chegar, digamos, na puberdade, que é onde o corpo começa a se desenvolver, para estar pronto para isso. O contato bem prematuro é algo que vai acabar prejudicando bastante, mas também a gente percebe que a infância ela está sendo muito prematura. A adolescência está sendo muito prematura, a sexualização está sendo mais prematura e ela tem os seus impactos, obviamente. Eu sou mãe, né? Então, assim, é tentando bloquear todos os sites que as crianças veem lá em casa, né? Porque eles acessam, 2x3 tu tem uma surpresa. Como que essa criança acessou? Então não tem uma regra, não tem uma fórmula específica. Tem diversos fatores que vai levar essa criança a ter o acesso. Vou dar um exemplo, tá? Chegou um casal que eu atendo no consultório, comentou que o filho acessou pornografia. Mas como que ele acessou? Ele estava olhando um filme infantil e vem aqueles anúncios. E ele clicou. A sorte que a mãe viu na hora. E aquelas mães que não conseguem ter esse acesso à tecnologia, o celular do seu filho. Então, tem pesquisas também que afirmam que crianças, para começarem a acessar, é a partir dos 9 anos. Mas na vida real, não. Com 4 anos, tem criança hoje que já está acessando. A gente está sempre de olho o que aparece na TV, então, assim, tem coisas que são bloqueadas para que eles não possam entrar, porque a criança, às vezes, não tem noção, né? Ele não tem noção que isso não pode, aquilo pode, então a gente tem que estar toda hora olhando e cuidando para que eles não entrem mesmo sem querer, seja no celular, seja na TV, qualquer outro lugar. Então, assim, por que a pornografia é prejudicial para a criança? Eu diria assim, numa síntese, é porque as crianças não têm ainda a capacidade seletiva de conseguir elaborar uma representação a partir do que a gente entende como sendo um referencial social. Tu pega um adolescente com acesso à internet fácil, a internet é cheia de informação burra, né? Para conversar as dúvidas com seus amigos, tem as mesmas informações. Ou seja, ele toma um negócio que é uma fantasia, uma ficção, como verdade. Então ele acaba desenvolvendo expectativas irreais de sexo. Eu acho que isso, a criança é um livro aberto, um livro em branco, né? Tu vem um monte de merda na internet pra cima deles, é o que eles vão absorver, eles são uma esponja, né? Então a gente tem que estar tentando coibir o máximo que pode de todo jeito possível. Agora a gente tem que falar muito sobre o tipo de vídeos que são nesse tipo de site, porque nem todos eles são sexo, alguns deles são crimes, são criminosos de tipo exposição de conteúdo infantil, ou de estupro, ou de coisas nesse nível. Que até certo ponto é uma coisa boa, só que passando um pouco pode chegar a ser um vício. Porque tem muitas pessoas que acabam entrando numa falsa realidade e achando que o que acontece nos vídeos ou nas fotos vai acontecer com elas. Sei lá, em drogas, em nicotina, em álcool, isso é muito falado. Mas esses vícios que são mais do dia a dia, vícios em redes sociais, vícios em pornografia, a gente não tem muito o que fazer com isso, sabe? A gente tem um problema, mas ninguém dá uma solução. Se a gente for pensar em questão de o que é um vício e o que não é, pensando de maneira geral, tá? Seja vício por abuso de substância, tipo cocaína, álcool, ou até mesmo masturbação, pornografia, comida, alimentação, o que é nervosa, né? Tudo que tenha dano, tenha sofrimento. Como saber que quando se torna um vício, né? Vício está sempre ligado à ideia de dependência. Quando você tem dependência, você tem uma dependência emocional, uma necessidade que isso acaba te invadindo o próprio cotidiano do sujeito, isso se torna um vício.
como que o cérebro reage diante do acesso à pornografia, né? Eu sempre costumo dizer que é como se você estivesse usando uma droga, alguma substância química ou o próprio álcool. É os mesmos efeitos, né? O dano é muito semelhante, são muito próximos, porque o que significa a pornografia? Ela vem de uma compulsão. Quanto mais você acessa, mais condicionado você está para ter esse acesso, esse consumo da pornografia. Tem até um limite onde deixa de ser uma coisa saudável e começa a se tornar um vício, ou começa a se assistir coisas muito além da realidade, começa a se ter uma deturpação do que é realmente uma relação sexual, de como se lida com isso durante realmente a vida. Basicamente é o mesmo efeito de uma droga, o mesmo efeito de uma cocaína, de um abuso, né? Isso pensando em uso crônico, né? A gente vem estabelecer que tudo que é em baixa dose, né, dosado leve, não vai ter modificação suficiente para trazer um dano, para trazer um sofrimento, alguma coisa. Mas se a gente for pensar em uso contínuo de pornografia, crônico, né, acima de 3 meses, com intensidades, aí sim ele pode causar um dano. E esse dano que seria desde uma reestruturação cerebral, uma reestruturação de funções, de circuitos de dopamina, né, aquelas vias de busca por momento, por movimento, por qualidade, busca por prazer, busca pela satisfação, por exemplo. Então esse cérebro, de alguma forma, quando tu está consumindo, a tua dopamina vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e vai chegar um ponto que a forma como ele está acessando não é o suficiente. Ele precisa ter o acesso à pornografia, mas por outro tipo de conteúdo. Por que a pornografia traz um dano muito maior? Pode ter um sofrimento muito maior, porque ela gera muito mais forte os mecanismos funcionais do cérebro de dopamina. Então, quando a gente faz o ato da pornografia, da masturbação e a sequência dela, ela vai moldar o cérebro, ele está cada vez mais receptivo a bombas, a liberações muito fortes de dopamina, enquanto os receptores vão diminuindo. Então, cada vez eu preciso de uma dose maior de dopamina, porque é um prazer absurdo, soltar, liberar, só que ao mesmo tempo eu vou diminuir o receptor. Então, nunca o prazer vai ser tão suficiente quanto da outra vez, né? Isso em vícios em geral, né? E aí, quando nunca é suficiente, eu quero mais, faço mais. A pessoa está ali, ela está suprindo várias carências dela de forma diferente e tem uma recompensa assim, né? Uma recompensa de dopamina por estar tendo prazer e tudo mais. Então, vicia nesse ponto, sabe? Ela tem uma recompensa, ela está no ambiente de controle, ela se sente segura e ela acaba fazendo isso com frequência e depois é difícil de sair. Por quê? Ela não busca uma outra forma de recompensar. Tanto que, por exemplo, na clínica, né, o tratamento é simplesmente para de usar. E deu. Não, por quê? Porque a pornografia está suprindo uma carência daquela pessoa. Se uma pessoa, uma criança, não foi suprida as suas necessidades, vai ficar um dano no cérebro. Eles precisam sentir esse prazer. E aí eles tentam buscar. Como que eles buscam? Geralmente é da pior forma. Mas é a forma como eles estão sendo supridos. Assim, uma pessoa que é viciada em pornografia tem índices, assim, de ter uma vida social, tipo, mais baixa, tipo, não conseguir ser tão sociável quanto uma pessoa que não é viciada? Questão de fobia social. Diretamente não. Indiretamente falando, depois eu volto pro direto. Indiretamente falando, ela vai ter, sim, alguns isolamentos. Por quê? Porque nos momentos de craving, de fissura, ela vai se isolar. Ela vai precisar ficar em casa, vai querer ficar em casa em vez de sair, em vez de ter aquela relação social, em vez de ter um convívio saudável. Agora, pensando mais diretamente, essa pessoa muitas vezes não só ela vai se isolar, como ela vai precisar se isolar. Por quê? Porque não é aceito. Quando o vício, vamos dizer de um modo geral, então, né, ele acaba sendo um dano na vida do indivíduo, como que ele começa? Quando tu deixa de vivenciar coisas que tu compartilhava. Como assim, Adonilda? O exemplo, eu tenho a minha família, então eu já não faço uma refeição junta com ele, eu já não quero sair de dentro do meu quarto, eu uma pessoa muito comunicativa, eu já não quero mais sair, sabe? Eu não quero mais ir para uma festa, eu não quero mais ir para o trabalho. Eu tô nesse ciclo, eu tô preso nesse ciclo, eu não consigo fazer mais nada, porque começa a diminuir meu nívelzinho de dopamina, meu receptorzinho já está muito baixo. Ele começa a pedir mais dopamina, só que eu nunca vai superar. Então eu sempre vou buscar mais. A consequência vai ser então estar sempre
nessa fissura. Indo para casa, em casa ele se masturba. Às vezes ele vai lá, sai no trabalho, trazendo o homem agora, né? Porque é mais comum, mas tem dos dois. Então, vai lá, para o trabalho para se masturbar. Vai lá no celular, tem ali, ó, 400 mil vídeos, tudo arquivado em página oculta, pasta oculta, se escondendo de tudo. Não, vai pegar no celular, não pode. Então já começa a trazer os outros transtornos de ansiedade, por exemplo. Depois de um certo ponto do vício, imagino que prejudique também as próprias relações sociais, né? A pessoa fica travada. E eu já tive exemplos, sim, de amigos que estavam extremamente viciados e simplesmente não tinham desenvoltura social qualquer, assim, mente derretida completamente. Pode afirmar, assim, com certeza, que uma pessoa que, por exemplo, assiste pornografia, acaba que, pelo menos pelo prazer, pela sua motivação, ela acaba tendo uma qualidade de vida menor e uma insatisfação maior do que uma pessoa... Não só uma qualidade de vida menor, menor, mais desafiante, né? Pior, vamos falar assim, como também as outras consequências, como dificuldade de relacionamentos, distúrbios, né, de disfunções sexuais, que são consequências altíssimas, de alta prevalência quando a gente pensa em uma pessoa que é viciada em pornô, por exemplo, até mesmo depressão e ansiedade. Lembra que a gente falou? Sintomas físicos e emocionais caem nessa mesma caixinha. Então, sim, ela vai ter pioras muito graves de qualidade de vida. Pensa uma pessoa que está viciada em pornografia, que sempre ali antes de transar com a esposa, vamos citar só um caso de homem, por exemplo, ele vai lá e se masturba ali 2, 3 vezes. Como é que ele vai conseguir depois fazer o sexo com a esposa? E eu trouxe como sexo, né? Não como amor, né, nesse caso, né? E agora o momento dele ficar com a pessoa, o momento dele vai querer ficar junto, querer compartilhar um momento junto, ele precisa de uma dopamina mais alta. Já aconteceu da pessoa tentar suicídio, né? E como que eu fiquei sabendo, né? Ele me fez um texto muito grande e me mandou pelo WhatsApp, era até um feriado, me mandou pelo WhatsApp, me agradecendo por tudo que eu tinha feito por ele, porém ele não estava mais suportando e nem dando conta. A compulsão dele estava levando ele para um adoecimento, para um sofrimento, e eu não consegui ver, né? Na hora que ele me mandou, eu não estava com o meu telefone em mãos, era um feriado. E o que aconteceu? Eu tentei responder ele depois de algumas horas que eu vi, ele não me deu retorno. Só que no dia do atendimento, que era 3 dias depois, ele apareceu no consultório, né? Só que ele apareceu totalmente debilitado, todo cortado, sujo e chorando, muito, muito. Ele ficou o horário dele todinho chorando, né? E quando ele só chorou e eu disse assim, ó, te aguardo na próxima sessão. Porque ele só queria botar pra fora aquela dor, que ele estava sufocando ele, né? E é muito doloroso e nem sempre todo mundo dá conta, né? Existem pessoas que, tipo, eu já conversei e tudo mais, que, tipo assim, elas não conseguiam fazer sexo por conta do acesso à pornografia. Sim. Porque isso é uma coisa que elas ficavam viciadas. E cada vez mais elas precisavam ver coisas mais absurdas, porque a noção de surpresa delas tinha sido completamente, tipo, apagada, e elas precisavam ver coisas cada vez mais absurdas e cada vez mais esquisitas e cada vez mais, às vezes, que ultrapassam até os limites, porque elas ficaram viciadas naquilo. É um grande problema, né? Mas daí é sempre aquela coisa, as coisas têm camadas, né? Por que pornografia é um problema, né? Isso não dá pra negar. Pornografia gera expectativas irreais sobre sexo.
pessoal fala às vezes, ele começa vendo um pornô simples e buscando cada vez coisas piores, né? Também, né? Porque o mundo pornô é muito vasto, tem muita coisa diferente, né? Então tem uma questão da curiosidade inerente das pessoas aí. Sabe, pô, isso existe, então vou lá ver, e assim vai sempre querer coisas novas, né? Então faz parte do processo, né? Olha, eu acredito que é uma coisa um pouco normal até do ser humano, porque ele procura se satisfazer, seja na forma sexual, também na forma de... qualquer forma de questão de excitação e tal. E eu acho que até certo ponto é uma coisa boa. As coisas estão sempre em várias camadas, sabe? Então, se tu vai falar de um ponto, tem que falar, pornografia vicia. Não dá pra te falar só unicamente da pornografia, né? Tem que falar das variáveis, né, de vida e ambientais históricas da pessoa que levaram elas a consumir o vício. Porque se tu não fizer isso, né, é um ponto de vista vazio, né? Porque essas pessoas decidem falar, não, pornografia muda, mas muda de que forma, né? Por que a pornografia é uma forma de entretenimento que vicia, que muda o teu cérebro, mas jogo não é, jogo de azar não é, sexo não é, consumir televisão não é, ver TV não é, comprar coisas não é. Todos são vícios da mesma forma que não são de uma origem de drogas. Diretamente não tem uma regra, que nem no manual de diagnóstico, transtorno de psicologia que a gente estuda, nele não fala da pornografia, não é como uma patologia, que é o que nós somos direcionados a trabalhar, né, com o manual de diagnóstico. Já outras pesquisas e artigos vêm apresentando que a pornografia é o mesmo dano como se você estivesse usando uma droga, uma substância química ou o próprio consumo do álcool em excesso. Então, tem pesquisadores que vão afirmar sim e tem pesquisadores que vão ficar na dúvida porque ainda acham pouco o suficiente com as pesquisas que tem hoje. A maioria desses estudos correlacionais, eles não têm um rigor científico muito forte. Atrelado a isso, a gente tem que sempre olhar que quem está patrocinando esses estudos, né? E a maioria deles são geralmente de grupos de famílias conservadoras, ou igreja, ou questões de direitas que têm uma agenda, né, já contra a pornografia. Então, esses estudos, eles têm dados, você for verificar, esse dado pode indicar uma causalidade, só que eles são muito mais o que a gente chama de atribuição de casualidade do que casualidade em si. Qual a diferença, né? Por exemplo, se eu disser, todo mundo que tem câncer andou de carro, ou seja, andar de carro dá câncer. Ou seja, estou pegando um dado que é em comum entre eles, eu estou atribuindo a isso a casualidade do negócio, porque mais tem uma correlação direta, né? E o principal ponto aí sobre a mudança do cérebro é que tem que dizer o seguinte, a pornografia, ela não vicia, né? Pornografia não é um objeto que tem um poder de viciar, ela não causa um desequilíbrio químico no teu organismo que vai gerar, por exemplo, uma necessidade de ficar consumindo aquilo o tempo todo, né? Diferente de usar um crack, uma cocaína, heroína, o que quer que seja. A questão é, pornografia ele é um objeto de vício, né? Da mesma forma que a pessoa que é viciada em jogos de azar, em jogos de videogame, ou seja, em sexo, né? O que leva a pessoa ao vício, né, é toda uma predisposição, um histórico de vida pregresso ao utilizar a pornografia, né? E devido a essas circunstâncias da vida dela, a pornografia é o objeto que acabou escolhendo para desenvolver um vício, né? Então, a pornografia em si não detém esse poder de mudar a forma que o cérebro da pessoa funciona, que é tão vendido por aí online hoje em dia. Como que as crianças hoje, elas são tipo, mais expostas à sexualidade, assim? Você consegue ter alguma ideia? Seja por questão de sociedade mesmo, acesso à sociedade, acesso à informação, né? Até diferenciando bem, né, entre qual que é uma maneira saudável de expor uma criança? É com pornografia? Não. Direto, né? Não. É com educação sexual. Educação sexual é diferente de pornografia. Então, acesso à sexualidade ele vai ter de qualquer maneira, independente porque se o Joãozinho falou lá com 4 anos de idade porque ele ouviu alguém falando alguma coisa, ou se quando chegar ali nos 12, nos 10, sei lá que idade mais que tá agora,
para ter as primeiras aulinhas de educação sexual? Então, eu diria hoje, para uma criança até 15 anos, até 12 anos de idade, que são crianças, e eu diria até uns 15 anos de idade, é responsabilidade dos pais, sim, monitorar, por exemplo, o acesso à internet. Usar estratégias, por exemplo, de os sites que eles podem acessar e os que eles não podem. Colocando filtros. Hoje os adultos podem, por exemplo, no celular, um pai e uma mãe no celular do seu filho, colocar bloqueios de acesso. E eu acho que a família deve e precisa fazer isso, né? Então são atitudes no âmbito da família e esse monitorar, o estar junto, o estar conversando, porque quando a criança tem confiança, né, na família, nos pais, ela também conversa, ela troca. Se a família conversa sobre esses diferentes assuntos, da sexualidade, dessas questões, a criança vai ter mais liberdade de fazer as perguntas para os pais. E aí os pais também poderem responder e não dizer que isso não é assunto de criança. Eu acho que isso não é falado como tem que ser falado, porque o estrago que isso causa não é... Isso causa um estrago na vida da pessoa para sempre, né? Então, e eles estão expostos ali a gente que a gente não conhece, o que sabe, né? Se tu quer ter um comportamento diferente, tu precisa ter atitudes e ambientes diferentes para se livrar daqueles vícios, né? Por isso que, estando nesse caso de droga ou pornografia, se tu quer eliminar o vício, tu tem que dar novas possibilidades para essa pessoa. Eu sempre falo que restrição não é solução, exceto para uma criança, que daí você não tem que permitir que ela tenha acesso a coisas que ela não vai entender. Agora, quando que é que ela está suficientemente desenvolvida, quando que ela está preparada para entender isso? Na época de colégio dela, na época certa em que a própria escola ela vai oferecer educação sexual. Então, uma exposição gradual. Quando uma criança faz uma pergunta, ela vai encontrar quem responda. Ela começa perguntando para quem ela confia mais. Então, ela começa primeiro lá para os pais, para o professor e vai para o amiguinho. Então, ela vai buscar a resposta. A criança não esquece a pergunta. Ela vai buscar a resposta em algum lugar. Então, que os pais ou os professores sejam as primeiras pessoas a dar resposta, né? A oferecer as respostas para ela. Qual que é o papel dos, você citou a educação sexual, qual que é o papel dos pais, assim, nessa educação sexual, né? Quais são os maiores cuidados a serem tomados, assim, pela figura parental? Pensando na parte médica, tá? E aí a gente tem várias outras partes que podem ser abordadas de maneira diferente. Mas pensando na parte médica, tá? O principal é permitir que essa criança tenha um bom desenvolvimento. Como é que ela vai ter um bom desenvolvimento pensando no cunho sexual, que é uma parte importantíssima para o ser humano? Dá possibilidades dela conseguir entender, aprender e seguir de uma maneira que seja saudável. Então, quanto mais se fala sobre isso, mais os jovens vão ter consciência do que é aquilo realmente, que aquilo não é a vida real, e também um controle dos pais e ter um diálogo tanto nas escolas como faculdades, grupos de amigos, acabam facilitando o entendimento mesmo. Não acaba sendo um tabu. Quanto mais você fala sobre o assunto, menos um tabu é, e mais se torna uma coisa normal de dialogar e conversar com as pessoas sobre.